Seguindo então aqui na próxima página, o livro segue mostrando então a formato da ligação do metano, que é o CH4, né? Então aqui a gente tem o átomo de carbono que fez uma hibridização com seus quatro orbitais, 1s e 3p, e esses orbitais híbridos, né, eles têm esse formato aqui, ó. Um dos lóbulos tem a maior densidade de probabilidade de encontrar o elétron, e o outro lóbulozinho fica com uma densidade bem menor, né? E aí então a ligação química entre o carbono e o hidrogênio vai se dar pela fusão, pela sobreposição, melhor dizendo, desse lóbulo aqui com a sobreposição do orbital s do átomo de hidrogênio, que é o átomozinho que está aqui em cima. Então vejam aqui nessa imagem, isso aqui já é a sobreposição de um orbital s com um orbital híbrido, que é sp3, tá? E aqui então a gente tem uma ligação sigma, que é essa que está evidenciada aqui, por isso que ele deu um zoom aqui, ó. Na real, quando a gente faz esse tracinho no papel, nós estamos na cabeça da gente, tem que estar esse desenho aqui, ó. Então esse que é o exercício do químico, né? Ele chega no papel, faz um tracinho que nem esse aqui, só que na cabeça dele, na cabeça do químico, no cabeção dele está isso aqui já. O químico já pensa na densidade da probabilidade, ele já vê que tem a fusão dos orbitais, e aqui a gente tem uma ligação sigma, certo? Aqui só vou comentar que eu dei no intervalo aqui de vídeo, eu percebi que eu tinha errado, aqui estava escrito 2p1, né? Eu tinha copiado essa parte aqui de uma outra que eu já fiz, mas agora que eu já corrigi, ó. É 2s2, 2p2, tá? O desenho tá certo, só o escrito aqui que estava errado, tá? Bom, então agora o que a gente vai ver aqui no Atkins? Como que será, melhor dizendo, né, a formação das ligações nessa molécula aqui, ó, C2H6. Então eu vim aqui para o meu modelinho e já montei ela aqui, ó. Ou seja, no papel a gente desenha a molécula C2H6 desse jeito. O carbono faz uma ligação dupla com o carbono e depois cada carbono faz uma ligação simples com os outros dois hidrogênios, né? Tá, mas se nós pensarmos na teoria da ligação de valência, que é pensar nos orbitais se ligando. Bom, então obviamente aqui que a primeira ligação que aconteceu aqui é uma sigma e a outra é pi. Tá, e como é que a gente explica isso em termos de hibridização? Será que esse carbono aqui ele tem hibridização sp3? Não. Já pensem comigo assim, ó. Se o carbono tem hibridização sp3, ele vai ter quatro orbitais com o mesmo desenho, que é esse desenho aqui, ó, um lóbulo assim e mais naniquinho o lóbulo para baixo. Obviamente que cada lóbulo desse está direcionado para um dos cantos do tetraedro, entenderam? Então, o carbono sp3 sempre faz quatro ligações sigma, que é o que está aqui como exemplo, tá? Todo carbono que está em hibridização sp3, ele só faz quatro ligações sigma, tá? Aí, quando o carbono faz uma ligação dupla, então não é sp3? Não é sp3. Então, essa aqui é uma novidadezinha que eu não tinha falado ainda. É possível acontecer um tipo de hibridização onde ocorre a promoção de elétron para um dos orbitais, só que esse orbital ele não se ele não fica com a mesma, ele não se mistura, melhor dizendo, com os outros três orbitais aqui. Então a gente costuma dizer que três desses orbitais aqui ficaram hibridizados, e a gente chamou que então isso aqui é uma hibridização sp2, e um dos orbitais não foi hibridado, que a gente chama, né? Ele não sofreu hibridização. Então, tem alguns livros, no tempo que eu estudei, a gente chamava isso aqui de orbital P puro. Tem um monte de livro que ainda usa isso. P puro quer dizer que esse orbital P ele não sofreu hibridização, ou seja, ele não se misturou com orbital nenhum, tá? Então, se ele não se misturou com orbital nenhum, como é que é o desenho de um orbital P? É aquele lóbulo para cima, que nem está aqui, né? E aquele lóbulo para baixo. Não tem aquele lóbulo menorzinho para um dos lados, né? Que isso aí é o desenho de um orbital, de uma mistura de S com P. E aquilo não misturou com ninguém, ele está com o desenho original dele. Desenho não, formato original dele, né? Então, esse carbono aqui, ele aceita fazer quatro ligações, que nem os outros. Estão percebendo que o carbono está fazendo quatro ligações. Só que três ligações aqui vão ser nesse orbital híbrido aqui, ó. Então, a gente vai ter um carbono com orbital híbrido. E aqui no livro do Atkins, ele tentou desenhar essa molécula aí, ó. Perceba que aqui vamos pensar que esse carbono aqui é esse aqui, tá? Então esse carbono aqui, ó, o Atkins fez o orbital híbrido desenhando em azul. Então a gente vai ter um orbital híbrido aqui, que é bem onde eu estou fazendo com o desenho do mouse aqui. Esse aqui é um dos orbitais híbridos. Uma dessas caixinhas aqui é essa bolota azul aqui, que vem até aqui assim. O outro orbital híbrido aqui, essa outra caixinha seria aquela lá. E outra caixinha aqui, o outro orbital híbrido seria essa bolota azul aqui.
Percebam que essas bolotas azuis elas estão se sobrepondo a outra bolotinha azul aqui. Essas bolotinhas azuis aqui são a do hidrogênio e aquela outra bolotinha azul é o do outro orbital do carbono. Então, uma ligação dessa, uma dessa e um tracinho desse são uma ligação sigma, outra ligação sigma e outra ligação sigma, simbolizadas pelas nuvens em azuis aqui. Percebam que no momento que aconteceu essa ligação sigma entre um carbono e outro, esse orbital P aqui ele ficou bem afastado, não tem como esse orbital P chegar mais perto do outro orbital P, porque uma ligação sigma já aconteceu entre os dois átomos. Então essa superposição entre os orbitais P vai acontecer muito pouco, mas mesmo assim é considerada uma ligação química. E aí então a gente chama isso de tipo de ligação pi. Então aqui a molécula C2H4 ela é formada por uma ligação sigma e outra ligação pi entre os átomos de carbono. E como aqui o carbono não tem par de elétrons sobrando em torno na sua camada de valência, a geometria dessa molécula é plana. Então é bem como está no papel aqui. Ó. Aqui a gente tem um carbono trigonal plano e esse carbono é uma geometria trigonal plana. Inclusive, eu não uso muito aqui na disciplina, né, mas mais adiante, quando eu for estudar, cada vez que temos moléculas e que tem dois átomos centrais, a gente vê a geometria de um átomo se ele estivesse sozinho e depois a do outro. Né? A gente pensa separado um do outro. Aí depois a gente junta eles e vê como fica. Por exemplo, se individualmente esse carbono aqui, essa geometria aqui, ó, é trigonal plana. E se tu olhar para o lado de cá, essa geometria aqui é trigonal plana. Pô, se tu grudar um trigonal plano com outro trigonal plano, e ainda mais a ligação dupla, que não permite rotação, né? Que é uma coisa que eu nem ensinei aqui ainda, né? Mas acho que é meio óbvio aqui. Ligações sigma, elas permitem rotações. Se aqui fosse uma ligação simples aqui, é possível a gente fazer uma rotação na molécula. Isso a gente, montando em modelo molecular, a gente consegue ver bem direitinho. Pode mudar, fazer rotação na molécula, né? E aqui, cada vez que a gente tem uma ligação dupla ou tripla, já não permite mais rotações na molécula. Rotação que eu digo é nesse eixo aqui, ó, da ligação. Se não entenderem isso agora, não se estresse, que mais para adiante isso aí vai voltar, tá? Vamos ir seguindo aqui então, vamos voltar para o livro lá, né? Aí aqui no livro, mais adiante, ele vai tentar, ele explica como seria então a molécula do acetileno, que é um carbono. Aqui ele dá faz uma tabela aqui das coisas que isso aqui a gente já viu já. Ó. Quando é que uma molécula é linear? A geometria SP, né? Essas coisas a gente já viu aqui. Tá? E aqui no livro ele fala sobre como que seria então uma molécula. Deixa eu catar ela aqui, mas é o C2H2, o C2H2, né? Deixa eu ver onde é que ele está falando, onde é que fala aqui. Mais para adiante aqui. Ele falou do benzeno, tá aqui, ó. Essa molécula aqui de baixo, aqui da esquerda, ó, que é o C2H2, tá aqui ela, ó, o acetileno, ó, tá? Então essa molécula aqui, C2H2, eu fiz o meu esqueminha aqui, ó, para ficar mais rápida a explicação. É isso aqui, é o mesmo esquema também, o mesmo carbono, faz a hibridização, só que agora a novidade é que na hibridização nesse tipo de hibridização, a gente tem a promoção do elétron, tá? Só que dois desses orbitais aqui, eles não sofrem hibridização, e dois sim. Então, cada vez que o carbono fizer uma ligação tripla, que é isso aqui, ó, pode ter certeza que isso aqui a gente chama de hibridização sp do carbono. Ou seja, dos 4 elétrons desemparelhados do carbono, só 2 orbitais se misturaram e formaram um híbrido, sp. E outros 2 orbitais p ficaram no formato original, que são aqueles lóbulos, né? E aí, então, pensem comigo, como que seria o desenho disso? Seria um carbono se aproximando do outro, para formar a ligação π, é a aproximação de um lóbulo com o outro lóbulo do outro carbono, e formou uma ligação sigma entre os dois átomos de carbono. A outra ligação sigma está sendo usada para fazer, o outro orbital híbrido, aliás, né? Está sendo usada para fazer a ligação com o átomo de hidrogênio aqui, e no outro carbono, o outro átomo de hidrogênio, tá? Então, ó, uma das orbitais aqui é para o carbono se ligar com outro carbono, e o outro orbital híbrido para o carbono se ligar com hidrogênio. E cada carbono aqui ficou com 2 orbitais p que não formaram hibridização. Então, eles estão com o formato original deles. Só que esses orbitais p aqui, eles não conseguem chegar perto um do outro. Então, o autor desenhou desse jeito aqui, ó.
Ele botou um carbono aqui, um orbital para cima e um orbital para baixo, e no outro carbono um orbital para cima e um orbital para baixo. Esse tracinho mais escuro aqui é quando aconteceu a ligação sigma, que foi essa em azulzinho aqui, que ele desenhou os orbitais em azul. E quando aconteceu as ligações π, esse orbital ficou perto desse, deu uma sobreposiçãozinha ali, e aqui a gente teve uma ligação π. E como que aconteceu outra ligação π? É que o outro orbital, se um estava para cima e um para baixo, o outro está para trás da tela do computador e o outro está para frente da tela do computador. Mas aqui ele desenhou meio na diagonal, aqui, ó, para a gente entender, né? Então, um lóbulo para trás e um lóbulo para frente. A gente vai ter a aproximação entre esses dois lóbulos e aqui aconteceu a segunda ligação π. Esses lóbulos aqui, quando a gente tem um lóbulo do lado do outro, isso meio que quase que se mistura e fica um desenho maluco tipo isso, né? De modo que por dentro a gente tem uma ligação que aproxima bastante os núcleos, né? Sobrepõe bastante as nuvens eletrônicas, que é a ligação sigma. E depois as outras duas ligações são duas ligações π, onde uma está no sentido para cima e para baixo da tela e uma está para o lado da frente da tela do computador e outra está para dentro da tela do computador. Tudo isso se sobrepondo em nuvens, dá um desenho maluco, parece uma salsicha isso aqui, né? Mas é isso mesmo, é tu imaginar o desenho das densidades de probabilidade de encontrar os elétrons nas ligações. Então isso aqui, que a gente acabou de estudar, então é a teoriazinha, um passo adiante da teoria do Vésper, né? Então essa teoria aqui é chamada de teoria de ligação de valência, tá?